Olá, pessoal, estamos de volta aqui, né? Acabamos de assistir a aula do professor Tiago, eu e Brielle, né, nossa intérprete de Libras, que está me acompanhando hoje, em mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina, estamos na disciplina de Ciências do nonos anos. Olha que bacana! Hoje, pessoal, nós vamos ver a terceira parte dos elementos do sistema solar, tá certo? Mas a gente vai dar um enfoque hoje às visões, né, dos seres humanos naquela época, né, há muito tempo atrás, há 5.000 anos atrás. Como é que eles enxergavam o céu noturno, né? Porque se você reparar, a gente, né, nos dias de hoje, a gente não tem muito tempo para reparar também no meio que nos cerca, né, no meio ambiente onde a gente está inserido, nem muito menos parar para observar o céu noturno e enxergar as estrelas. Tanto é que, como nós vivemos numa cidade, né, como Recife, que é bastante iluminada à noite, né, gente? Então, essa luz que as cidades emitem durante a noite, elas dificultam a gente a observar as estrelas no céu, enxergar também os planetas, tá certo? Então, hoje nós vamos ver como é que esses povos antigos viviam e conseguiam descrever, né, o que enxergavam, tanto no céu noturno, quanto ao redor deles no meio ambiente, tá certo? Então, começamos aqui falando um pouquinho de novo sobre a pandemia, né, pessoal? Não se descuidem, é super importante que a gente continue utilizando máscaras, ou utilizando álcool em gel, sempre que possível, lavando as mãos, né, gente? Porque esse vírus ainda está circulando por aí, tá certo? Então, prestem atenção nessas coisas. Quem ainda não se vacinou, se vacine, por favor, pessoal, porque é importante não só para você, como para os outros, né, para as outras pessoas, para a sociedade como um todo, tá certo? As crianças também, não tenham medo, levem para vacinar, né, seus irmãozinhos, peça papai, a mamãe, para levar também seus irmãos mais novos, tá certo? Pessoal aí do nono ano, os estudantes, os professores também, seus filhos, seus sobrinhos, né? Vamos passando essa informação para frente, que é super importante, tá certo? Então, atenção aí aos cuidados contra a Covid, todo mundo seguro para a gente continuar a nossa vida aí tranquilamente, né? E também temos outros recadinhos, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Mês de março é o mês de prevenção. Prevenção contra o câncer de colo do útero e da endometriose e também o câncer coloretal, tá certo? Então, ó, todos juntos no combate, tá, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essas doenças, né, que podem nos acometer e esse mês de prevenção, que é tão importante da gente chamar a atenção, né, cada mês chamar a atenção para alguma ou algumas doenças, tá certo? Então, para isso, nós hoje temos aqui, né, a professora Isabel Borges. Vamos lá ouvir nossa professora. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol. E aí, alunos, como vocês estão? Que bom estar aqui com vocês, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito da prevenção, né? A questão aí do câncer do colo de útero e da endometriose, atingindo aí a questão das mulheres. Então, é muito importante a ida ao médico, né? E assim vamos falar um pouquinho de alguns sintomas, né? A endometriose, a questão aí de cólicas menstruais. Então, uma cólica fora do, vamos dizer assim, do normal. Então, vamos procurar o médico, vamos até o postinho de saúde e tentar investigar, porque ela é um tipo de distúrbio que ele não aparece, vamos dizer assim, tão claro como as outras doenças. Então, é muito importante investigar. E aí, qualquer desconforto, isso vai causar aí desconforto muito grande e é importante investigar. Já a questão do câncer do colo de útero são os exames corriqueiros que as mulheres devem fazer, né? E é muito importante essa busca ao médico para tentar aí investigar
e descobrir esses males no início, para poder ter sucesso no resultado, não é isso, Carol? É isso aí, professora. O mais importante é a gente se atentar para o seguinte, né? Que é interessante que a gente tente, pelo menos, ir ao médico com uma certa regularidade, tá certo, gente? Para fazer algum tipo de exame. Então, se conseguir, vá ao médico para fazer exames preventivos, tá bom? Porque no caso da endometriose mesmo, ela pode até ficar mascarada um pouquinho na menstruação feminina, né? Porque uma cólica menstrual, se a mulher já tem cólica, tem mulheres que sofrem muito com cólica. As cólicas são fortes, deixam a mulher inclusive de cama. Então a endometriose ela também pode causar esse tipo de sintoma, né? Então se a gente não for ao médico, visitar o médico, né, a cada 6 meses, por exemplo, ou a cada ano, a gente vai ficar difícil de entender que isso é um distúrbio, né, alguma coisa que está acontecendo ali diferente, tá certo? Então vamos seguir nossa aula de hoje aqui com os elementos do sistema solar. E eu já vou começar perguntando para vocês, ó, qual é o nome da ciência que estuda fenômenos fora da nossa atmosfera, bem como estuda também os corpos celestes. E aí, que ciência será essa, pessoal? É a astronomia. Olha só que coisa linda esse céu noturno aí, né? Pois é. Vamos lá, então. O que é essa astronomia, prof? Vamos ler junto comigo aí esse significado, né? O que é que significa aí astronomia? Então, a astronomia é a ciência que busca observar e compreender os fenômenos de fora da atmosfera, bem como a estrutura dos corpos celestes. Então, gente, quer dizer que tudo que acontece aí fora, né, no nosso sistema solar, no universo, até onde a gente consegue observar, né, ou seja, na parte observável do nosso universo, a gente está aí tentando entender esses fenômenos e tentando identificar as estruturas dos corpos celestes, do que eles são feitos, né, do que eles são compostos, quais são os elementos, tá certo? Então, que corpos celestes são esses que nós estudamos? Estrelas, né? A gente está vendo aí nesse videozinho das estrelas algumas constelações, né? Estão nos mostrando aí algumas constelações. Olha só as constelações, né? E também a nebulosa, né? Existem várias nebulosas, mas essa daí está representando a nebulosa de Órion. Olha que coisa linda, né? Quando faz o tratamento da imagem, a gente consegue ver os gases e tudo mais, né? Porque isso não é visível a olho nu, tá certo, gente? É todo um processo, né? Às vezes, visão de raio-x, ultravioleta, vários tipos de mecanismos aí que a ciência utiliza para enxergar tudo isso aí, tá? Planetas, né? Como Júpiter, nosso gigante gasoso do sistema solar. As galáxias, olha aí, as galáxias como a nossa Via Láctea, né? Cometas também que passam aí no nosso céu noturno, tá? E aí temos o cometa Halley, né? Um dos cometas mais famosos aí para a humanidade. O Quasar, que também é um tipo de estrela, tá certo, gente? E eu coloquei aí porque olha que coisa diferente o Quasar, né? Ele é muito lindo, mas a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, que vamos falar de estrelas, galáxias, tá certo? E tudo mais. Então aqui a gente tá querendo entender aí o que é astronomia, o que é que a astronomia estuda, tá certo? E aí chegamos nessa parte, tá? Ó, origem mitológica dos nomes dos planetas e das luas. Como é que se iniciaram aí, né, essas denominações dos planetas, das luas que foram sendo encontradas ao longo dos anos? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: tem esse mapinha aí do seu lado esquerdo do vídeo, né? É um mapa da época que essa região era chamada de Mesopotâmia. E nesse mapa estamos vendo aí o rio Eufrates e o rio Tigre, tá certo? 2 rios. Então, olha o nome dessa região, Mesopotâmia. E o que é que significa esse nome? Significa terra entre rios. Então, essa região aí era chamada de Mesopotâmia por conta disso, por conta desses 2 rios aí.
Essa região da Mesopotâmia, hoje, onde é que ela fica, prof? Para eu entender melhor no globo, né? Que região é essa do nosso planeta? Essa região da Mesopotâmia está situada onde hoje é o Iraque, tá certo? O país Iraque aí, ó, do seu lado direito do vídeo, tá certo? Pertinho de Brielle aí, tá? Então, vamos seguindo aí. Por que que eu tô mostrando a Mesopotâmia para vocês? Porque eu quero falar dos povos sumérios que moravam aí nessa região da Mesopotâmia. E eu quero que Deivinho jogue na tela, por gentileza, porque eu quero que todo mundo observe esse céu lindo, esse céu noturno aí, passando na sua tela. Porque antigamente, como eu comecei a aula falando para vocês, as pessoas, elas tinham mais tempo também, né? Com mais tempo como, prof? O dia durava 30 horas, 32? Não, gente. Eu não estou falando de tempo contado no relógio, né? Eu estou falando de tempo porque a vida era mais devagar, você tinha mais tempo para observar ao seu redor. Também, como não havia energia elétrica, né, assim, iluminando vários lugares pelo mundo, as pessoas conseguiam também observar o céu noturno com tranquilidade, né? Então viam essas estrelas aí passando no céu, conseguiam enxergar o braço da Via Láctea que nós estamos inseridos, né? Então, os sumérios, e quem são? Quem é esse povo, né? Sumérios, né, professora? Olha só, eu não consigo falar para vocês como é que seria um diálogo entre os sumérios, mas eu já vou até aqui olhar para a professora Isabel, porque eu fiquei pensando isso quando eu estava montando essa aula, né, prof? Pensando nessa aula para os estudantes, e pensei assim, como é que a gente faria um diálogo entre sumérios, né? Não sei, mas a gente sabe como é que a gente faz um diálogo entre recifenses, não é? Não é verdade, professora? Então, vou contar uma coisa para vocês. Os sumérios foi o primeiro povo que começou a observar isso, identificar os planetas, dar nome aos planetas. Então, um sumério chegou para o outro, né? E a gente vai utilizar aqui o nosso dicionário recifense, né, professora? Aí a gente pode chegar assim e dizer assim, ó, como eles batizaram os primeiros planetas, eles identificaram no céu que algumas estrelas, que para eles eram estrelas, mas na verdade eram os planetas, né? Aí um sumério chegou pro outro e falou assim, ô menino, tu já observou que tem umas estrelas ali, que elas se movimentam diferente, né? Elas se movem diferente, tem um brilho diferente, uma coisa estranha. Aí o outro chega assim, eu já vi, eu acho que eu já consegui ver umas 5 assim, vice? Não é, professora? A gente poderia comentar dessa forma, né? Com certeza. Então, gente, esses povos observando o céu noturno, né? Imagina aí você olhando o céu noturno com um colega seu e falando sobre isso, né? Então, eles começaram a observar que essas estrelas, que hoje a gente sabe que são planetas, se movimentavam no céu, eram diferentes e começaram a dar nomes. E essa denominação, cada povo, né, naquela época, ia dando denominações que remetiam a deuses, né? Deuses que eles acreditavam, tá certo? Então, ó, essas estrelas, eles acreditavam que eram divindades misteriosas, tá? E foram dando esses nomes de deuses da sua religião, né? Da religião que eles acreditavam. E aí, isso foi passando para frente, né? Romanos, gregos, e até hoje nós temos os nomes dos nossos planetas, eles remetem aos deuses, né? Greco-romanos, né? Isso é super interessante. Mas a Terra é uma exceçãozinha aí, né, prof? Por que será, hein, Carol? Não Eles é? não quiseram dar nome à Terra, nenhum Deus, né? Nenhuma referência a nenhum Deus. Pois é. E aí, continuando aqui, a gente sabe que chega um momento que não dá para a gente estudar alguma coisa. Qualquer coisa que a gente for estudar, né? E o planeta todo está estudando aquilo, a gente precisa ter um padrão, né, gente? Precisa ter uma organização. Já pensou? Cada país inventa uma coisa diferente. Ia ser uma loucura. Como é que a gente ia organizar essa parte do estudo, né? Para a gente poder passar para frente, para as gerações, né? Então, quando chegou lá no ano de 1919, aí surgiu a União Astronômica Internacional, que era para colocar aí, ó, uma regulação desses nomes dos objetos, né, celestes, utilizando aí regras específicas, tá certo? Então, a partir de 1919 foi que a gente já conseguiu aí deixar uma coisa mais unificada, tá certo?
E aí, a identificação de padrões na natureza, uma coisa importante, como eu falei para vocês, que naquela época, né, as pessoas conseguiam observar mais o meio onde viviam, e isso tem a ver com estações do ano, com o próprio calendário anual, né? Então, ó, se as pessoas que moram em regiões onde as estações do ano são mais demarcadas, fica mais fácil ainda dela perceber se ela está na primavera, se ela está no verão, não é? Que muda o ambiente no entorno dela, no inverno e no outono. Mas e aqui em Recife, hein, professora Isabel? Pois é, Carol. Aqui, não só em Recife, o Nordeste inteiro, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar nas 4 estações, eu acho que a gente vai ficar confuso. Mesmo sabendo que elas existem, gente, existem de fato. Mas aqui nós observamos apenas 2. A gente diz que ou está no verão ou está no inverno, de acordo com o que a gente observa. Né? Continuamos como os primitivos, os primeiros, a responder aquilo que a gente observa do ambiente onde vivemos. Então, aqui é bem definido o verão e o inverno. Então, se está num período de sol intenso, que é a maior parte nossa, aqui no Nordeste, né? A gente diz verão. Começou o período de chuva, a gente já diz que é inverno. Então, a gente não tem, assim, uma observação diferenciada em relação ao outono, né? Que é aquele momento onde tem a troca das folhas, né? Muitas vezes colheita, a questão aí dos ventos e a questão da primavera, né? Que a grande classificação de observação é o período das flores, mas a gente sabe que tem muito mais, isso é só algo para a gente dar, vamos dizer assim, o primeiro passo é a observação das flores, mas tem muito, a questão da posição do sol, a questão da intensidade de luz, um monte de coisa. Não é isso, Carol? Exatamente, gente. E aí, observando aí o ambiente, né, o homem começou a utilizar essa sacada, né, dele de perceber o ambiente para saber qual é a melhor época para a gente plantar, qual é a melhor época para a gente colher, né? Então, aí o início da agricultura, foi muito importante essas informações para o início da agricultura. E o estudo dos astros, né, essas observações todas, foram muito importantes para a sociedade, tá certo? E aí, olha só, vamos fazer um históricozinho aqui da astronomia, né? As coisas que foram acontecendo aí. Então, no período antes de Cristo, a gente vai começar aí. Então, 2.500 anos antes de Cristo, tem aí aquelas pedras, né, que ficam em Londres, né, na Stonehenge, né? Então, foram construídas para marcar aí o início e o fim dos solstícios. O que é um solstício, né? Quando há um maior período dos dias em relação à noite, tá? Então, no caso do solstício de verão, isso acontece, e no solstício de inverno é o contrário, tá? Maior parte do horário, né, está o quê? Na noite, né, e não no dia, tá certo? Então, solstício de verão e inverno, eles são opostos. Uma coisa interessante nisso é que quanto mais a gente vai subindo a latitude, né, ou seja, na direção do Equador para o hemisfério norte, né, lá para os polos, ou o contrário, quando a gente vai do Equador na direção sul, né? Então, quanto mais a gente vai fazendo esse deslocamento no globo, mais a gente vai percebendo essa questão da variação das horas dos dias e das noites, tá certo? Outra coisa interessante aqui são os chineses observar os eclipses, né? Foram mais de 1.700 observações de eclipses ao longo de 2.500 anos. Anaximandro, nossa, que nome difícil, né, prof? Esse pessoal tinha um nome difícil antigamente. Esse cientista, ele foi o primeiro a explicar os movimentos dos astros, né, sem essa questão mitológica por trás, tá certo? Então, era só ciência mesmo, observação, tá? Outra coisa interessante, ó, Pitágoras viu o movimento dos astros aí como formas circulares, né? Ou seja, a gente sabe que a órbita não é circular exatamente, né? Ela é uma forma mais elíptica, mas só você perceber isso na época que Pitágoras conseguiu fazer isso, gente, é muita coisa, tá? A questão dos eclipses aí, né? Por conta de Aristóteles, para perceber que a Terra é esférica. Meu Deus, que
percepção desse cientista, né, desse estudioso. Aristarco propôs o primeiro modelo onde o Sol seria o centro do nosso sistema solar e não o nosso planeta, né? Então, o modelo heliocêntrico também, super interessante isso aí. Olha, esse histórico é muito interessante e, mais uma vez, eu quero passar a bola aqui para a professora Isabel, porque a gente sempre reafirma aqui nas aulas de ciências a importância desses cientistas, né, desses estudiosos antigos, porque eles não tinham nenhum décimo da tecnologia que nós temos hoje e observaram tantas coisas, descobriram tantas coisas, foram a base para tantas coisas, né? Né, professora? Pois é, Carol. E aqui a gente faz esse convite, não é? Porque, assim, nós também somos curiosos em relação ao céu. E aí a gente precisa ler mais, precisamos, não é? Assistir vídeos interessantes. Vocês têm tempo para isso, pessoal. Vamos assistir vídeos, né, a partir de conhecimento científico. E não ficar só na questão do achismo, né? Ou então, a questão mitológica ela é importante, porque conta a história, porque situa, mas o mais importante são os conhecimentos que foram confirmados. Como você colocou no início, Carol, é preciso de ter um parâmetro, e esse parâmetro é dado a partir desse conhecimento científico. Não é isso? Pois é, em cima de fatos, né, professora Isabel? O conhecimento científico, ele é dado em cima de fatos, tá certo? Então, de comprovações. E aí, continuando, joga aí, por favor, Deivinho, na tela para eles observarem. Galileu também, gente, foi um dos primeiros cientistas a utilizar telescópios para observar aí o céu noturno, né? Tanto é que ele identificou as 4 luas de Júpiter mais importantes, né? As 4 que mais se falam, tá certo? Observou também irregularidades na nossa lua. E Johannes Kepler, que iniciou aí, né? Deu voz aí à lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos, né? Então, tudo isso é muito importante para a ciência, porque tudo isso foi base para o que a gente sabe hoje, para o que a gente conseguiu avançar cientificamente. Edmund Halley, né? As estrelas não são fixas, pelo contrário, elas se movimentam sim, apresentam velocidades muito grandes, né? Herschel aí, o formato achatado da Via Láctea. Como é que esse homem descobriu uma coisa dessa, gente? É muito, muito importante, né? A gente dá essa importância aí para esses cientistas, né? Essa visão toda para esses cientistas, certo? E aí, depois de Cristo, né, Hubble, o universo está em constante expansão. Isso é uma coisa que ultimamente está se falando bastante, nessa questão da expansão do universo. Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os primeiros homens a pisar na Lua. Olha que coisa bacana, né? A sonda espacial Mariner 4 foi a primeira a fotografar a superfície de um planeta, né? Que foi a superfície de Marte, lá em 65. Olha só, 1965, gente. Já tem um tempinho, né? E naquela época aí é que era mais difícil mesmo. Se hoje com nossa tecnologia já é bastante caro, é bastante desgastante, né? Colocar essa tecnologia para fora. Imagina naquela época. As Voyager 1 e 2 chegaram a Júpiter, né? E utilizaram essa aceleração gravitacional que Júpiter tem para serem lançadas para observar planetas, né? Quem sabe fora do nosso sistema solar, porque é muito distante, viu, gente? E precisa de combustível para isso. Então, eles aproveitaram aí a força de Júpiter, tá certo? Então, são várias coisas interessantes aí, várias coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. E aí, a gente chega na questão das invenções espaciais. São curiosidades aí. Por que invenção espacial, né? Temos aí o termômetro auricular, tênis de corrida, o Invisalign, né? Esse alinhador aí de dentes, tá certo? E o travesseiro ergonômico. Gente, tudo isso veio através de pesquisas para facilitar a vida no espaço, não é, professora Isabel? Pois é, Carol. É muito interessante isso, né? É um conjunto de estudiosos, um conjunto de pesquisadores que desenvolveram objetos, coisas, para facilitar a vida no espaço. E o mais interessante é que hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Nós, na aula passada, já citamos alguns como os instrumentos de academia, né? Nós citamos uma série de coisas, as tintas que suportam superaquecimento e super resfriamento. E hoje estamos trazendo mais curiosidade. Né? A questão aí de como, né, aferir a temperatura lá no espaço. Então, hoje, esse tipo de termômetro que foi desenvolvido, ele foi colocado aí para
para o nosso dia a dia, não é? Para poder investigar a temperatura auricular, no caso aí desse tipo de termômetro. Em poucos segundos a gente já tem a temperatura, Pois né, é, não vai precisar demorar tanto aquele debaixo do braço, né? Então Espera isso é 5 mais minutinhos, né? né? Então imagine para uma criança que não vai querer, né, como é o que está sendo mostrado aí para vocês. Outra coisa interessante, pessoal, talvez vocês não saibam dessa. O tênis, né, em relação aí à corrida, não sei se vocês já observaram, tem um tipo de amortecedor. E esse amortecedor, ele é de silicone. Foi desenvolvido para os calçados dos astronautas, para eles não sofrerem impacto. Aí alguém vai dizer assim, puxa vida, professora, mas lá não é, a atmosfera lá não é diferente, né? Eles não ficam parecendo que estão flutuando, mas eles precisavam desse ajuste aí nesse calçado. E hoje nós estamos aí com tênis cada vez mais confortáveis, principalmente para alguns tipos de atleta. Nós também podemos consumir, mas ele foi desenvolvido para a questão das viagens espaciais. E hoje utilizando, né? A questão do travesseiro é preciso que a gente tenha um pouquinho de cuidado, né? Porque depois que foi falado que tinha uma espuma, e essa espuma era diferenciada, né? Que também vai ajudar a questão aí de impactos, né? Então a gente tem que prestar atenção no que está sendo apresentado aí no comércio, né? O Invisalign, a questão desse alinhamento dos dentes, né? Sendo utilizado hoje, transparente, que traz toda assim uma leveza, né? Não faz assim uma exposição de algo que está sendo corrigido, como no passado, né? Que tinha a questão daqueles ferros, daquelas ligas que se quebravam, que era, quebrou, vou ter que ir no dentista para colocar de novo. Então, são todas aí a questão dessa tecnologia. E tem mais, sabia que tem até óculos também, né, Carol? Que eles são resistentes a arranhões, que foram também desenvolvidos e hoje estão em alguns dos nossos professora, óculos. resistentes aí a risco, né? Isso. E aí a gente também queria fazer um convite para vocês, né, professora Isabel? O clube aí da astronomia. Pois é, nada melhor do que lançar, né, esse grande clube numa aula como essa, que fala tanto da astronomia. Vocês ficaram curiosos em relação aí à astronomia? Ao que a professora Carol apresentou? Pois, pessoal, nós temos um clube. Esse clube, a gente, no decorrer das nossas aulas, a gente vai explicar a vocês. Mas falem para o professor de vocês que vocês querem participar do clube de astronomia. Uma parceria da Escola Municipal para Aulas Digitais com a escola de vocês. E aqui eu já vou me despedindo, porque a professora Carol tem mais recadinho ainda para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Aguarde que logo vamos falar a respeito deste clube de astronomia. Bacana, professora Isabel. É isso aí, gente. Então, já já a gente fala mais, né, nas próximas aulas sobre o Clube de Astronomia. Nós vimos hoje a ciência da astronomia, o que é, a origem mitológica dos nomes dos planetas, identificação de padrões de natureza e o histórico e contribuições da astronomia para a nossa humanidade, né? Então, vou me despedindo aqui, gente. Tirem dúvidas com seus professores, estejam sempre em sintonia com eles. Até a próxima aula, aguardo vocês. Tchau, tchau.